Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo 15. Esse é o texto que nós vamos pensar, refletir rapidamente para a glória de Deus. João capítulo 6, do versículo de número 1 ao versículo 15. Assim está escrito: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais de milagres que ele operava enquanto curava os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. O período da Páscoa estava se aproximando. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, porque ele já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seria bastante para que cada um deles tomasse um pedaço. Outro dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para esse tanto de gente? Disse-lhe Jesus: Mandai o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se homens em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e deu graça, e partiu com o que estava assentado, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse a um discípulo: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram ao que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viria a fim de fazê-lo rei, retirou-se para um lugar sozinho, para o monte. Podeis sentar. Eu quero, antes de rapidamente pensar nesse texto com vocês, quero mais uma vez louvar a Deus pela oportunidade de retornar a esta igreja. E nessa oportunidade, a igreja sob a gestão do pastor Ivan, pastora Marli. E eu venho trazendo o abraço do meu pastor Alaíos Dias, aos pastores da igreja, ao departamento dos varões, pastor Fernando Brito. Deus abençoe. Deus abençoe o Flávio. O Flávio é o que entra em contato, né? O Flávio é muito corajoso, E ele é vendedor. Ele tem uma forma de falar que é complicado. Eu tinha um compromisso hoje na minha igreja. Eu sou agendado durante o ano todo, uma vez por mês, pregar na minha igreja. E o Flávio: olha, eu atendo na minha igreja. Fala com o seu pastor, vai lá. Aí eu conversei com o pastor e a gente conseguiu mudar uma data lá, e eu pude estar aqui com vocês. Mas é um prazer poder estar aqui para partilhar a palavra de Deus. Eu quero ser bem breve com os irmãos naquilo que Deus propôs em meu coração. Eu tenho um carinho muito grande pelo evangelho que João escreveu. Curiosamente, este evangelho, quando ele foi escrito, os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já estava percorrendo as igrejas da época há aproximadamente 40 anos. Então, 40 anos depois da circulação dos primeiros 3 evangelhos, é que vem o evangelho que João escreveu. Este evangelho que se destaca dos outros devido ao seu conteúdo e o seu propósito, e também os seus destinatários. Quando nós olhamos para Mateus, ao escrever os relatos a respeito de Jesus, Mateus tem um público, ele tem um conteúdo e ele tem uma abordagem. Da mesma forma, Marcos e Lucas. Mateus escreve para os hebreus, os judeus. Marcos escreve para os romanos. E Lucas escreve para os gregos. João, diferente dos outros 3,
João não tem um público específico, não há uma comunidade específica para receber o conteúdo que João tem a apresentar a respeito de Jesus. Na verdade, o Evangelho de João é chamado o Evangelho Universal. E ele tem como propósito mostrar para os seus leitores que aquele homem que peregrinou, que andou pelas ruas empoeiradas da Galileia, não era apenas mais um profeta, mais um rabino, mas aquele homem era Deus, o Filho de Deus encarnado. Curiosamente, este evangelho, que está dividido em 21 capítulos, e geralmente todos nós fazemos aquele projeto da leitura anual bíblica. Quando você chegar no Evangelho de João, se você ainda não chegou na sua leitura devocional, é bom que você saiba que este evangelho de 21 capítulos, ele está dividido em 2 pontos. O primeiro ponto que a gente pode destacar é do capítulo de número 1 ao capítulo 13, ou capítulo 12. Tudo o que acontece do capítulo 1 ao capítulo 12 cobre um período do ministério de Jesus de aproximadamente 3 anos, 5 meses e alguns dias. Tudo o que acontece do capítulo 1 ao capítulo 12. Agora, o que acontece do capítulo 13 ao capítulo 20 cobre um período de aproximadamente 4 dias do ministério de Jesus, sendo exclusivamente o capítulo 21 o período pós-ressurreição. O que acontece do capítulo 1 ao capítulo de número 12, geralmente o que Jesus fez em público, no meio da multidão, no meio da rua, no templo, no pátio. Mas o que acontece do capítulo de número 13 ao capítulo de número 20, geralmente está restrito ao grupo dos seus discípulos. Essas informações são importantes para nortear a nossa leitura e a compreensão do conteúdo que João está escrevendo. Esse texto que nós vamos estudar, curiosamente, os outros 3 evangelistas também apresentam. Mateus fala sobre isso, Marcos fala sobre isso e Lucas também fala. Todos eles faz uma abordagem a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, João é o único que faz uma abordagem diferente dos outros 3. Mateus fala da multiplicação, Marcos fala da multiplicação e Lucas também fala dessa multiplicação. Agora João fala da multiplicação, e João toma como gancho essa multiplicação dos pães e peixes, e ele desenvolve o discurso de Jesus quando ele afirma: eu sou o pão da vida. Interessante que João está dizendo: olha, aquilo que ele multiplicou se acaba, vai terminar uma hora, mas ele é mais do que multiplicação de pães e peixes, ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Esses pães multiplicados vão saciar a vossa sede dentro de algum período, dia, mas aquele que come do pão vivo que desceu do céu, este nunca mais terá fome. Aleluia. Percebam, a abordagem de João é diferente dos outros, mas eu quero rapidamente pensar sobre alguns aspectos que são apresentados nesse texto, para resoluções, para resolver problemas que surgem nessa caminhada com Deus. O texto nos diz que Jesus estava pregando e decidiu atravessar o lago chamado Lago de Genezaré, e ele vai para as partes de Tiberíades. Quando ele atravessou aquele lago, curiosamente, já tinha uma multidão esperando ele do outro lado. Ele começa a pregar, ensinar o evangelho, e o dia vai passando. Se aproximando à tarde, ele está em cima de um monte, e ele olha para aquela multidão e percebe que aquela multidão passou o dia com ele, ouvindo a sua palavra. E ele percebe que a multidão está faminta, mas eles estão no lugar ermo. A noite se aproxima e eles não têm alimento para fornecer para aquela multidão. Então, no ministério de Jesus está lá um grande problema: multidão, fome e falta de recursos para resolver a questão da alimentação para aquela multidão.
Nós temos um problema, e esse problema precisa ser resolvido. Esse problema precisa ser solucionado. E quando nós olhamos o texto bíblico, 4 soluções são apresentadas. 4 soluções. A primeira é apresentada em comparação com o Evangelho de Mateus. A primeira solução é apresentada pelo conjunto de discípulos. A segunda solução é apresentada por Filipe. A terceira solução é apresentada por André. E a última solução é apresentada por Jesus. Qual é a primeira solução dos discípulos? A multidão está lá faminta. Jesus se volta para o seu discípulo e diz: olha, o povo está faminto. O que nós vamos fazer para alimentar esta multidão? Os discípulos não pensam muito. A resposta já está na ponta da língua. E eles respondem dizendo: despede eles, manda eles embora. Jesus, o problema deles não tem nada a ver conosco. O Senhor não chamou eles para cá. O Senhor não mandou nenhuma mensagem nas redes sociais dele falando desse grande seminário que teria aqui hoje. Eles que vieram. Então nós não temos nada a ver com esta fome deles. Despede eles. A pergunta é: por que que os discípulos agem dessa forma? Por que que os discípulos dispensam essa multidão de forma tão fácil? Na verdade, os discípulos estão repetindo o comportamento. Quando nós olhamos Mateus capítulo de número 15, a Bíblia diz que Jesus está nas partes de Tiro e de Sidom. E naquelas cercanias saiu uma mulher que está com uma filha com espírito maligno. E ela começa a correr e andar atrás de Jesus. E ela vai andar atrás de Jesus aproximadamente 15 quilômetros. E nesses 15 quilômetros a oração desta mulher é uma só. Qual é? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela anda debaixo de um sol, numa rua empoeirada, ela clamando. Interessante que o complicado aqui não é clamar. O complicado aqui é o silêncio de Jesus. É saber que Ele me ouve, mas não responde. Mas essa mulher continua clamando: Jesus, filho de Davi. Ela não muda a oração, ela não muda o repertório, ela não muda o conteúdo da oração. Ela continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamou tanto, ela chamou tanto por Jesus, que os discípulos ficaram incomodados, de tal modo que os discípulos falaram assim: Jesus, despede esta que vem atrás de nós gritando. Percebam o mesmo comportamento. Despede esta mulher, ela é uma intrusa, o Senhor não chamou ela, despede ela. Mas curiosamente, aquela mulher não deu ouvidos à fala do discípulo, porque ela não está atrás de discípulo, ela está atrás de Jesus. Ela não está esperando por discípulo, ela está esperando por Jesus. A fala que vai mudar a história dela não sai da boca de discípulo, mas sai da boca de Jesus. E eu venho aqui nesta noite, eu sei que ainda estou numa introdução, mas eu já posso aplicar. Tem muita gente desistindo de projetos, de sonhos e até mesmo da fé, por causa de fala de discípulo. Mas entenda uma coisa: enquanto Jesus não falar, não importa o que o discípulo fale alguma coisa, eu quero ouvir a voz do meu mestre. Aleluia! É a voz dele que muda a minha história. É a palavra dele que restaura a minha vida. É a palavra dele que cura as enfermidades. É a palavra dele que expulsa os demônios. É a palavra dele que faz abrir fontes dos lugares onde não tem fonte. Não é a palavra de discípulo, é a palavra de Jesus. Somente Jesus, unicamente Jesus. Percebam? Então eles estão repetindo o mesmo comportamento. Despede ela. E agora? Despede esta multidão. Por que que eles têm esse comportamento? Porque quando a dor não é minha, quando a luta não é minha, quando o problema não é meu, é fácil eu dizer para o outro desistir. É fácil eu falar para alguém desistir de um casamento,
Quando o problema não é dentro da minha casa, é fácil para eu falar para alguém desistir de um sonho, quando aquele sonho não é meu. É fácil eu falar para alguém sair da cidade, ir para outro lugar, tentar a vida em outro lugar, quando as raízes minhas não estão naquele lugar. Então é fácil. Percebam, a solução apresentada pelo discípulo é uma solução muito pragmática e superficial. Descarta, desiste, joga eles fora, não tem nada a ver conosco. Mas a gente precisa entender uma coisa: quando a dor do outro não mexer com o nosso coração, o nosso cristianismo é falso. Quando a dor do outro, quando a fome do outro, quando a sede do outro, quando a lágrima do outro não mexer com o meu coração, meu irmão, pode ter certeza que o meu cristianismo é totalmente falso, não é verdadeiro. Os discípulos não entendiam o que é ser movido pela compaixão ou pela misericórdia. Misericórdia, duas palavras: misericórdia ou cardia, dor do outro, miséria do outro dentro do coração. Jesus estava querendo ensinar: vocês precisam sentir a dor dessa multidão, você precisa sentir a fome dessa multidão. Mas os discípulos não tinham maturidade o suficiente para entender a dor do outro, para se colocar no lugar do outro, para ver mães com crianças tão pequenas, famintas, mas ouvindo a voz de Deus, aleijados ali, famintos, mas ouvindo a voz do mestre. Eles não conseguiram entender isso. Então é fácil mandar embora, é fácil descartar. Essa é a primeira proposta. Mas o texto nos apresenta uma segunda proposta dos discípulos, e agora é exclusiva, é direta, porque o texto diz que depois que Jesus ouve o discípulo, ele se dirige exclusivamente a um discípulo chamado Filipe. E a Bíblia diz que Jesus pergunta a Filipe, não porque queria ouvir alguma coisa de Filipe, mas é porque queria testá-lo, porque já sabia o que ia fazer. Eu acho isso curioso. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, a primeira solução apresentada pelos seus companheiros aí é mandar o povo embora. Mas você, Filipe, qual é a solução? E eu vou te dar um caminho aqui. Onde a gente compra pão aqui? Aonde tem a maior panificadora da região? Qual é o maior hipermercado dessa região? Por que Jesus pergunta a Filipe? Porque Filipe é daquela região. Filipe é de Betsaida, próximo de Tiberíades. Então Jesus está falando: olha, você nasceu aqui, quando era criança você corria aqui, então você sabe onde tem uma padaria bem grande aqui. Aonde, Filipe, que a gente vai comprar? Mas interessante que a Bíblia diz: eu quero apenas testá-lo. A pergunta é: Jesus quer testar a fé de Filipe? Não. Não é a fé de Filipe que está sendo testada, é a memória, é as lembranças. Para isso, para corroborar com esse pensamento, quando você chegar em casa, leia Êxodo 14, 15 e 16. Mar vermelho, ordem de Deus, toca no mar, águas se abrem, povo passa, Miriam do outro lado, impulsionada, pega pandeiro, e hoje foi os homens, mas naquele contexto lá foi as mulheres, cantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só Ele faz maravilha. Só o Senhor é Deus, só Ele. E elas cantam e dançam depois que atravessam o mar vermelho. Mas a gente precisa entender que a festa não dura para sempre. Toda festa acaba. Acabou aquele cerimonial de festa, diz: agora tem que andar. E a Bíblia diz que eles andaram 3 dias. Quantos dias? 3 dias. 3 dias. Quando eles caminham 3 dias, a Bíblia diz: e eles chegaram numa cidade por nome Mara. Aí eles foram beber da água, e as águas eram amargas. A Bíblia diz que quem guia o povo é Deus. A pergunta é: como que Deus me guia para um lugar de águas amargas? Uma coisa sou eu fazer uma viagem e, guiado pelo meu GPS, vejo um restaurante e diz: aqui vou almoçar. E quando eu chego lá, o almoço não é tão bom. Acho que você já viveu essa experiência. Aí você fala: se eu soubesse que a comida aqui fosse assim, eu não tinha parado. Por quê? O GPS, ele mostra onde tem almoço, mas não mostra a qualidade. Ele não fala que tipo de tempero. Ele não traz o currículo ali do cozinheiro, do chefe. Não.
Então uma coisa sou eu, com visão limitada, entrar em alguns caminhos que as águas são amargas. Agora, o Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que fez todas as coisas, conduz o povo para lugares de águas amargas. A pergunta é, para quê? Para testar a fé? Não, testar a memória. Tem só 3 dias que Deus fez um milagre extraordinário. Mas quando eles chegaram lá, nesses 3 dias de caminhada, eles esqueceram o que Deus fez lá, de tal modo que eles estão diante das águas amargas e eles estão murmurando. A memória está sendo testada e a memória não está passando o teste. Da mesma forma com Filipe, quando Jesus pergunta a ele o que nós vamos fazer, era para Filipe lembrar e dizer: olha, ele já fez milagres maiores do que este. Deus permite algumas coisas ruins na nossa vida, não é para testar a fé, é para testar a memória, porque uma memória saudável pela Bíblia gera uma fé saudável. Eu estou diante de situações complicadas, mas a minha memória ativa algumas coisas que Deus fez. Aí eu começo a lembrar: ele já me curou uma vez, então ele é poderoso para curar outra vez. Ele já abriu uma porta uma vez, então ele é poderoso para abrir a porta outra vez. Ele já mudou uma situação complicada uma vez, então ele é poderoso para descomplicar essa situação outra vez. Nesta noite Deus está restaurando a sua memória e está te fazendo lembrar de coisas extraordinárias que ele fez na sua vida, portas que estavam trancadas e ele foi lá e abriu, situações complicadíssimas que ele ordenou uma palavra e a história foi mudada. E por que a gente está reclamando? É hora de Deus restaurar a nossa memória. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. O salmista fala isso, olha: bendiz a minha alma ao Senhor, e eu não quero esquecer de nenhum dos seus feitos. Aleluia, aleluia. Memória. Mas vamos caminhar. Aí Filipe dá uma olhada, multidão, fome. Aí o Filipe tem uma mente pragmática. Percebam, o texto disse isso. Jesus pergunta assim: onde? Olha, onde compraremos pão? Aí o Filipe olha assim e diz: Senhor, eu sei que a demanda foi grande durante o dia. O Senhor pregou tanto, talvez o Senhor está cansado, não está conseguindo pensar direito. Mas eu quero esclarecer para o senhor aqui. Eu penso bastante, Jesus. Eu sou muito organizado mentalmente. Então eu gosto das minhas coisas muito organizadas. Sou bem pragmático, metódico. Eu quero dizer uma coisa para o senhor, Jesus. A pergunta aqui mais válida não é onde a gente compra, é como. Como que a gente vai comprar? Aí ele fala: mente pragmática. Rapidão ele faz um diagnóstico. Ele dá uma olhada e ele conseguiu perceber: estamos no lugar deserto. Ele olhou e disse: olha, a hora está avançada. Ele olhou e disse: a multidão é grande. Ele olhou e disse: não temos comida. Ele olhou e disse: não temos recurso. Mente pragmática. Aí ele olhou e disse: olha, Senhor, se no meio dessa multidão tivesse alguém que, comovido pela situação, doasse para nós 8 meses de salário, não dava para comprar pão para cada um levar pelo menos um pedaço para comer. Não dava. Mente pragmática. Ele conseguiu de forma muito fácil, ele conseguiu diagnosticar o problema, mas ele não viu a solução que estava diante dos olhos dele. Filipe conseguiu enxergar a limitação humana, mas não conseguiu ver a providência divina. Aleluia. E aqui não adianta a gente querer apontar o dedão para Filipe e dizer: esse Filipe é muito fraco, porque tem horas que eu sou Filipe, tem horas que você é Filipe, tem hora que nós somos Filipe. A gente fica olhando com a mente pragmática e diz: rapaz, meu amigo, a gente abre o aplicativo lá do banco e diz: rapaz, com esse recurso aqui, olha o tanto de boleto aqui, mas de entrada só entrou isso. E olha as saídas aqui. E a gente começa a analisar entradas, saídas, quantidade da demanda, quantidade do recurso. Mente pragmática. Filipe foi dominado pelo pragmatismo. Esta é
a segunda solução: mente pragmática. Mas agora aparece outro discípulo, diz: Senhor, eu tenho outra. Mas a proposta apresentada pelo Filipe aqui, que a Bíblia chama ele de, pelo discípulo, que a Bíblia chama ele de André, é uma proposta um pouco insegura. Por quê? Porque ele dá uma olhada e ele começa a observar, e ele viu um garoto. E ele percebeu que o garoto tinha pães e peixe. Mas não era qualquer pão. O texto diz que era, não era um pão especial. O texto diz que era um pão de cevada. Os evangelistas fazem questão de dizer pão de cevada. O pão de cevada era o pão mais fraco. Geralmente alimentava animais e pobres. Então era um garoto pobre, limitado. Porque geralmente quando a gente pensa que Deus vai mandar uma provisão, a gente pensa: qual é o empresário que Deus vai usar? Mente pragmática. Qual é o empresário? E às vezes é um garotinho. Às vezes vem da onde a gente nunca imagina. Porque os caminhos da graça não entram de acordo com os nossos GPS da vida. O GPS da vida não norteia os caminhos de milagre. O GPS da vida serve para nós aqui. Milagres não andam no nosso GPS. Milagres não andam de acordo com as nossas agendas. Milagres não andam de acordo com o mapinha da nossa vida. Está aqui, Senhor, um garoto. E este garoto, aí o texto fala assim: ele está aqui com 5 pães de cevada. Aí ele fala: pães pequeno. O André é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele disse: rapaz, eu não vou ficar camuflando não. Olha, está aqui pão, e é um pão de cevada que está aqui. E o pão, além de ser cevada, é pequeno. E ele tem 2 peixes. 2 peixes não, ele tem 2 peixinhos. Aí ele mesmo não espera ninguém falar alguma coisa. Ele mesmo fala: o que é isto para esta tão grande multidão? Oh, meu Deus. E não adianta criticar André, porque eu já fui André, e às vezes sou André, e tu também às vezes é André. O que André está fazendo é, ele olha para a demanda e compara a demanda com o quanto, com a quantidade dos recursos. Nós fazemos assim diariamente. Deus, mas é só isso? E olha isto. Deus, mas nessa portinha aqui, e olha a demanda aí. O que é isso diante desse grande problema? É interessante que quando nós olhamos, escute isso por favor, quando nós olhamos para a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios, nós vamos ficar desesperados. Quando nós olhamos para a insignificância dos recursos, para o salário que você recebe, para a porta que você abriu, para o ganho que você está tendo mensalmente, e você começa a comparar este ganho com as demandas da vida, com os boletos da vida, com as situações complicadas da vida, e você começa a comparar isso, você vai ficar desesperado. E aqui me faz lembrar uma citação de Henry Wisby. Ele fala assim: olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que está ao seu redor, olhe para o contra-cheque cheio de descontos, olhe para o boleto do plano de saúde para você ver, olhe para uma nação cheia de impostos que a gente está inserido, olhe para um contexto espiritual, moral terrível que a gente está vivendo. Olhe para isto, e o que vai acontecer, Wayne? Você vai ficar desesperado. Eu conheço pessoas na pandemia que tiraram a vida. Eu conheço amigos na pandemia, empresários, que largaram a família, que na fala dele dizia assim: eu não dou conta de descer esse nível aqui para viver meus filhos sofrendo desse jeito, eu prefiro largar. Quando eu olho para a circunstância, eu me desespero. Mas aí vem os coaches
Aí os coaches falam assim: olhe para dentro de você. Ele fala assim: tem um leão, irmão. Tem hora que não tem um vira-lata dentro da gente. Aí o Henry fala assim: se você olhar para dentro de você, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar deprimido. Sabe por quê? Porque as demandas lá são maiores do que a força do braço. Então para onde olhar? Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Eu preciso adiantar. São soluções apresentadas. Discípulos, Filipe e André. E as soluções ou as propostas que ele apresentam não são suficientes. Não agradaram o coração de Jesus. Até que Jesus disse: olha, eu tenho a solução. E qual é a solução? Aí o texto diz: Jesus estende a mão e diz para o garoto: me entrega aqui. Me dá esses pãozinhos e esses peixinhos e coloca aqui na minha mão. Aleluia. Aleluia. E eu fico pensando a luta desse garoto aqui. Porque ele é um viajante. Provavelmente ele estava indo para Jerusalém para a festa. Parou para ouvir Jesus, a hora passou, porque com a pregação de Jesus é boa. De repente, está tarde, ele está lá. E rapaz, ele diga agora: e agora? Se eu entregar, não der certo esse negócio, esse povo vai ficar com fome e eu também. Por que falo isso, irmão? Se coloque de pé e outro dia a gente continua. Por que falo isso? Sabe por quê? Alguém pensa que fé é a ausência da dúvida. Alguém pensa que fé é a ausência do medo. E não é. Fé é a superação da dúvida e a superação do medo. Esse garoto aqui diz: rapaz, olha, eu vou correr o risco. Eu não sei o que vai acontecer, mas está aqui nas tuas mãos. E ele entrega tudo. Aleluia. Eu não sei qual é a demanda que está diante de você. E algumas propostas foram apresentadas. Já falaram para você desistir. Já falaram para você desanimar. Já falaram para você mudar de ramo. Já falaram para você sair do país. Já falaram para você não tentar outra vez. Já falaram um bocado de coisa. Mas Jesus não falou nada, então permaneça. Talvez você está se inclinando para a sua mente pragmática. Tem que sair dentro do seu GPS. Tem que sair dentro do seu mapinha. Tem que sair dentro... Não. Milagre não se explica. Há uma proposta de Jesus para você nesta noite. E a proposta é: lança, joga, coloque sobre as minhas mãos, entrega. Enquanto esses 5 pães e peixe estiver na minha mão, a demanda é grande, a luta é grande, a provação é grande, a fome continua. Mas quando eu pego o pouco que tenho e coloco diante dele, nas mãos dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, aí ele faz milagres extraordinários. Quando eu deposito, tem cura. Quando eu lanço sobre ele, porta se abre. Quando eu creio nele, somente em Cristo. Aleluia, aleluia. Em outra oportunidade, se Deus permitir, a gente continua. Mas eu creio que já é o suficiente para Deus falar no seu coração nesta noite e dizer para você: meu filho, você vai continuar retendo, você vai continuar segurando, ou você vai ter coragem de superar o medo. Senhor, olha, e não sei o que vai acontecer, mas está aqui, Senhor, eu confio, está aqui, eu entrego tudo, eu deposito tudo. Eu creio que o Senhor não vai deixar faltar nada. Eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. Eu creio que o Senhor vai abrir porta. Eu creio que o Senhor vai mudar o contexto da minha história. Jesus, Ele é milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu termino. Eu não consigo, Santiago, eu não consigo multiplicar pães e peixes. Se deixar na minha mão, eu vou comê-los. Eu vou comê-los. Eu não dou conta de um pão fazer 2, 3, 4. Não dou conta. Eu não sei. Eu não sei fazer milagre. Mas eu sei conduzir
a quem faz o milagre. Porque manda terebe canto toribi asekida. Era mantore casio miniande que arracia. Era manchuignias. Eu não sei fazer milagre, mas eu já sei o caminho que eu encontro com aquele que faz milagre. E você já está no lugar certo. Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui. E você pode entregar, você pode lançar sobre ele. E eu preciso aplicar esta mensagem. Por favor, não resuma isso. Por favor, não resuma isso a dinheiro. Não resuma isso a moeda. Eu estou dizendo entregar tudo. É lançar sobre ele as demandas da sua vida. É lançar sobre ele os seus traumas, a sua dificuldade. E você vai ver que ele fará coisas extraordinárias. Deus falou com você nesta noite. Deus falou com você. Deus falou comigo. Ele falou comigo. Ele falou comigo. Eu ouvi a voz dele. Eu ouvi a voz do meu amado, do meu Jesus, do meu Salvador, do meu Senhor, do amor da minha alma. Eu ouvi a voz dele neste lugar. Aleluia. Entrega. Entrega. Ou vai ficar com medo, ou o medo vai te dominar, a dúvida vai te dominar. Não, eu vou superar a dúvida, eu vou superar o medo, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou lançar sobre ele, eu vou entregar tudo que tenho. Eu não vou ficar retendo nada, eu não vou ficar segurando nada, porque vai ter escassez se eu reter, vai ter escassez se eu segurar, vai ter miséria se eu reter. Agora se eu lançar sobre ele, ele vai cuidar de mim, ele vai prover para a minha vida, ele vai abrir porta, ele vai fazer milagre. Este é o Deus que nós estamos adorando a ele aqui nesta noite. Receba essa palavra. Dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Levante suas mãos, vamos orar. Vamos falar com Deus. O meu desejo é que esta mensagem você vá para casa e vá pensando nela. Rapaz, eu estou ouvindo muita coisa e não estou ouvindo a voz de Deus. Eu estava querendo entrar por alguns caminhos por causa de desfile, por causa de alguns apresentações, mas graças a Deus que Deus falou comigo. E Ele falou para eu entregar, para eu me lançar, para eu depositar, para eu confiar. Confia, confia, confia. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer a alguém aqui nesta noite: Deus não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar você envergonhado. Confia. Querido Deus, eu preguei a tua palavra, eu procurei o máximo ser fiel ao texto, mas sou limitado. Por isso eu careço, dependo do meigo do incrível Espírito Santo para aplicar as verdades necessárias aos corações daqueles que nos ouviram. Pai querido, pessoas que estavam dando ouvidos a situações, a amizades e até mesmo parentes, que a fala era para desistir, que a fala era para retroceder. Pessoas que estavam aqui nesta noite chegaram com a mente pragmática, olhando a demanda e procurando colocar um GPS para Deus agir. Talvez pessoas que estavam com a solução, mas até mesmo estavam inseguros, dizendo: o que é isso? Será se só isso daqui dá? Ó Senhor, e nessa noite eu te louvo porque ouvimos a tua voz dizendo: é pouco porque está nas tuas mãos, lança sobre as mãos dele. A escassez porque ainda está nas nossas mãos. Milagre é quando está nas mãos dele. É pequeno, é inútil quando está nas nossas mãos. É extraordinário quando está nas mãos do nosso Deus. Receba essa palavra para a glória de Deus.